Concluir o nosso raciocínio, a resposta correta seria a letra C. Uma meta existe para ser um alvo. Por que é uma metáfora, gente? Porque não existe uma meta, né, para o poeta. Não existe uma meta, um alvo para o poeta. O poeta, ele escreve, pessoal, sem alvo, para todos os ângulos, porque o poeta, ele não pode escrever somente com um alvo concreto. O poeta, ele escreve em todos os ângulos, com todos os sentidos, né? Para quê? Para produzir uma reflexão no seu leitor. Então, a metáfora consiste aí, porque para o poeta não tem essa meta. Então, uma meta existe para ser um alvo, e para o poeta, ele não tem esse alvo, essa meta, de forma alguma. O próprio texto vem dizendo aqui que o quê? Uma meta existe para ser um alvo. Mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Então, o poeta, ele tem liberdade de escrever. Ele pode escrever algo que seja inatingível. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue falar tudo que o poeta quis colocar em um texto, em um verso, no caso do poema, né? Porque o poeta, ele tem liberdade de escrever com vários sentidos, né? E principalmente usando as figuras de linguagem. Então a metáfora está aí, porque aqui está falando de meta, mas para o poeta não tem essa meta, né? Ele pode estar querendo dizer o quê? O inatingível. O poeta não tem uma meta concreta. O poeta é cheio de sentidos o que ele escreve, para que a gente vá lá e faça a nossa análise. O poeta tem liberdade, ele está livre para escrever. Então, é a letra C. A oitava questão, eu trouxe para vocês aqui o poema O Açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor, que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina, e tampouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio, e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos, que não nascem por acaso no regaço do vale. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Gente, o Ferreira Goulart é o cara. Eu escrevia a Maria super bem, né? E esse poema dele aqui maravilhoso. A pergunta era sobre o poema. A pergunta do Enem. A gente falou sobre a figura de linguagem antítese, né? A antítese, eu coloquei até uma contextualização. A antítese, que configura uma imagem de divisão social do trabalho na sociedade brasileira, é expressa poeticamente na oposição entre a doçura do branco açúcar e o quê? Qual seria a opção correta aí, gente? O trabalho do dono da mercearia, de onde veio o açúcar? Claro que não. O beijo de moça, a água na pele e a flor que se dissolve na boca? Também não. Se a antítese, ela se configura na oposição entre a doçura do açúcar branco, né? Então, ela se configura na oposição. O trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se produz o açúcar, a beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale, ou o trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras? Qual é a opção que vocês colocaram aí? A antítese, meu povo, ela vem acontecer justamente na letra E, o trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. Olha só, o texto ele vem falando aqui no final, ó.
E ver os canaviais extensos, que não nascem por acaso no regaço do vale. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura, produziram o quê? Açúcar. Então, vida amarga e dura produzem o quê? Eles têm a vida amarga e dura, mas eles produzem o quê? O açúcar. Então, nós vemos aqui a oposição, né, das vidas amargas, mas a produção do açúcar. A vida amarga dos homens que produz, né, o que? O açúcar branco e puro. O mais interessante, gente, é que essa última estrofe aqui, em usinas escuras, ó, produzem este açúcar branco e puro. Então, nós vemos aqui a oposição, né, no contexto nessa última estrofe. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura. Olha a oposição. Produziram este açúcar branco e puro. Usinas escuras, branco e puro, né? Vidas amargas produzem o açúcar, com que adoça o que? O meu café, né? Porque aí quem é o foco narrativo? Nesse poema, ele acontece em primeira pessoa, né? Com que adoça o que? O meu café, né? Na nona questão, eu coloquei um trecho de uma música que ela, como um anjo, você apareceu na minha vida como um anjo. A pergunta era, no trecho da música, como um anjo, temos uma metonímia, antítese, comparação, metáfora e prosopopeia. Automaticamente, gente, como a figura de linguagem comparação, ela vem entrelaçada com conectivo como, na certa vocês iriam acertar que era comparação. Teve gente que pensou que era metáfora. Não tem uma informação implícita aqui, algo que a gente vai construir, né, uma ideia, né, fazer a construção de pensamentos, né, fazer uma análise, né, mais rebuscada. Então, o fato de conter o conectivo como um anjo quem? Você apareceu na minha vida. Então, existe o quê? Uma comparação de ordem explícita. Eu estou comparando tal qual você como um anjo, entendeu? Você é um anjo, tal qual. Como um anjo repleto de ternura e de paixão. Eu quero dizer que você é igual um anjo que tem ternura e paixão. Então, como um anjo. Então, esse como aqui já vem falando que é a comparação. Na nona questão, eu pedi, na 10ª questão, eu coloquei a imagem, comparação. Você vai correr como Mercúrio, ficar bonito como Apolo, e o seu calcanhar vai dar de 10 no do Aquiles. A partir do entendimento da imagem, né, do tênis, né, e da frase, da propaganda, descreva como uma figura de linguagem, comparação acontece na propaganda. Então, existe o que, pessoal? Uma comparação conectiva novamente. Então, a propaganda e o tênis, né, as palavras, a questão do texto verbal e o texto não verbal, que tem os dois, o tênis e as palavras, elas acontecem, pessoal, para essa figura de linguagem vir com mais força, de uma forma querendo enaltecer, dizer que você vai ficar o quê? Você vai correr igual Mercúrio, correr muito, bonito igual Apolo, que é bonito, né? E tem o termo comparativo como, né? E o seu calcanhar vai ficar forte. Então, era esse o entendimento que eu queria que vocês colocassem lá, né? Ou algo parecido assim. Então, obrigada pela participação, terminando mais uma aula. E agradeço demais a presença de todos vocês aqui nessa noite em nossa aula, tá?